Existe um valor ideal de FSH para engravidar? Mas afinal, o que é FSH? Eu sou a doutora Paula Marim, médica da Venvitri, e nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho mais sobre o FSH e a reserva ovariana. O FSH é um hormônio produzido pela hipófise para promover o crescimento dos folículos ovarianos. O FSH é um hormônio dosado no sangue, idealmente nos primeiros 5 dias do fluxo menstrual. Quando ele se encontra um pouco mais alto, ao redor de 10, 14, ele pode denotar uma reserva ovariana mais baixa. Conceito fundamental na reprodução humana é entender sobre reserva ovariana. Então, o que é a reserva ovariana? Nós, mulheres, nascemos com um estoque de óvulos que vai sendo usado ao longo do tempo até o esgotamento. Como que é usado esse estoque de óvulos? Nós temos ondas foliculares todo mês. Essas ondas foliculares são compostas por óvulos que foram recrutados lá atrás e que foram crescendo. Esses nossos óvulos, eles ficam desde o momento em que a gente nasce nos nossos ovários dormentes. E de tempos em tempos eles vão sendo recrutados e vão crescendo, até entrarem na onda folicular. Quando eles entram na onda folicular, dessa onda de folículos, o que a gente pode ter? Um folículo vai ovular, vai gerar o óvulo ali para ovulação e todos os outros folículos daquela onda vão morrer. A gente tem várias outras ondas nos nossos ciclos menstruais que não tem ovulação. Então a gente vai gastando os nossos folículos por meio de ondas foliculares. De acordo com alguns trabalhos antigos, nós nascemos com 1 a 2 milhões de óvulos, nós vamos usando esses óvulos. No momento em que a gente tem a primeira menstruação, esse número já caiu para 400 mil. Com 35 anos, 5% da nossa reserva. Com 40 anos, 3% das nossas reservas. Então nós vamos usando esses óvulos até o esgotamento quando se dá a menopausa. Mas tem mulher que vai ter menopausa aos 30, tem mulher que vai menopausa aos 60. Por que tanta diferença? Principalmente porque é extremamente variável o número de folículos com os quais a gente nasce. Tem mulher que pode nascer com 100 mil, tem mulher que pode nascer com 2 milhões e meio. Então eu posso encontrar uma mulher de 42 anos, por exemplo, uma sortuda, uma felizarda que nasceu ali com 2 milhões e meio, e na hora que eu vou avaliar a reserva dela, ela tá com um monte de folículos nos ovários. Ok, essa mulher tá garantida para engravidar? Ela vai engravidar facilmente? Não é bem assim que funciona. E por que não é assim? Porque a gente tem, além do componente quantitativo da reserva, um outro componente extremamente importante que é o quê? O componente qualitativo, a qualidade desse óvulo. Conforme a gente envelhece, nós vamos envelhecendo também os nossos óvulos. Esses óvulos vão envelhecendo e o que significa isso? Eles vão perdendo qualidade. E o que é qualidade de óvulo? É a capacidade que esse óvulo tem de formar embrião cromossomicamente normal, geneticamente normal. Então, conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos aumentando aí a taxas de formação de embriões cromossomicamente anormais. Isso vai resultar em quê? Em infertilidade, em maior taxa de abortamento e maior, por exemplo, taxa de síndromes como a síndrome de Down. Então, o componente qualitativo, ele é extremamente importante. Quando a gente fala de avaliação de reserva ovariana, o que a gente fala de avaliação é do componente quantitativo e não do componente qualitativo. A gente não tem nenhuma ferramenta, marcador que possa avaliar a qualidade dos óvulos. A gente infere a qualidade dos óvulos pela idade da mulher. Mulher mais jovem, qualidade boa. Mulher mais velha, qualidade inferior. O que a gente avalia, então, por meio de exames de sangue é o quê? A gente avalia o componente quantitativo, a quantidade de folículos que ainda restam. FSH acima de 10, 14, ele pode denotar uma reserva ovariana mais baixa. Só que o que é importante falar a respeito do FSH? De extrema importância, inclusive. O FSH é um exame que não é tão bom hoje em dia para avaliar a reserva ovariana. O FSH ele tem uma grande variabilidade intraciclo e entre ciclos, ou seja, dentro de um mesmo ciclo ele oscila bastante e entre diferentes ciclos também há uma diferença sim de avaliação de FSH. Antigamente essa era a ferramenta que a gente tinha para avaliar a reserva. O tempo se passou e a gente foi ganhando novas ferramentas e hoje em dia as ferramentas principais para avaliação da reserva não é mais o FSH, mas sim a contagem de folículos antrais e o hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano é um hormônio dosado no sangue em qualquer dia do ciclo e quando abaixo de 1 nanograma por ml, ele denota uma baixa reserva ovariana. Quem faz uso de pílula anticoncepcional pode ter esse valor um pouco mais diminuído, né? A ideal é que se faça a suspensão dessa pílula antes da dosagem. Outra forma, outra ferramenta para que a gente possa avaliar a reserva é o quê? A contagem de folículos antrais, que é o quê? Avaliar esses folículos que foram recrutados e que entraram nas ondas foliculares. Essa contagem é importante. Uma paciente que tem ali 10, 15 folículos nos seus ovários, está bem. Aquela paciente que está com 3, 4 já está com uma reserva ovariana diminuída. E o que é importante dizer então? É importante dizer que reserva ovariana, quando a gente fala de avaliação, a gente está avaliando o componente o quê? Quantitativo e não
O qualitativo. É muito frequente um equívoco entre as mulheres e também muitas vezes entre os médicos de achar, quando um diagnóstico é feito de baixa reserva ovariana, de achar que aquilo ali pode ser um problema de fertilidade. Paciente com baixa reserva ovariana não necessariamente vai cursar com infertilidade. A baixa reserva ovariana, ela pode nos mostrar que aquela vida útil daqueles ovários está diminuída, mas por exemplo, uma paciente de 33 anos que tem uma reserva abundante, inúmeros folículos antrais, um antimileriano altíssimo, e uma outra de 33 anos que tem um antimileriano mais baixo, 0,9, 0,8, contagem de folículos antrais mais diminuído. Quantos óvulos essas duas vão ovular? Todo mês. Então, qual que é a chance que as duas vão ter de engravidar? A mesma. O que importa nesse caso é o quê? A qualidade do óvulo. Então, cuidado. Não é para achar, tenho baixa reserva, vou ter dificuldade e eu vou querer então engravidar amanhã, porque isso pode acontecer. Então, tome cuidado. No diagnóstico de baixa reserva, procure a ajuda de um especialista, porque aí sim o planejamento reprodutivo vai ser fundamental. Se você tiver mais alguma dúvida sobre o tema, acesse o nosso site www.venvitre.com.br. Lá você vai encontrar mais informações sobre esse tema e diversos outros.